Efésios, capítulo 1. Abram lá as Escrituras, a palavra do Senhor, e vamos meditar em um dos textos mais profundos das Escrituras. Que Deus nos ajude nessa exposição e também no entendimento. Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Abram lá as Escrituras. Eu estarei fazendo a leitura bíblica na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, mas você vai aí me acompanhando na sua tradução, eu vou consultar outras traduções também aqui. E como eu falei, este é um dos textos mais profundos das Escrituras, mais profundos. E esse texto nos traz uma doutrina que infelizmente tem sido muito ignorada, que é a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. E Paulo aqui, no capítulo 1, ele está tratando de teologia profunda para os crentes lá de Éfeso. Então que Deus nos ilumine e nos ajude a entender essa doutrina e as implicações dessa doutrina, mas diante dessa doutrina e do texto sagrado, eu quero usar o seguinte tema: as riquezas do povo de Deus. Você vai entender, através do texto e através da doutrina, que a igreja é o povo mais rico do mundo. É o povo mais abençoado do mundo. Por causa da revelação dessa doutrina estampada aqui em Efésios capítulo 1. Então, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, nós estamos diante do texto sagrado. Ajuda-me, Pai, em minha limitação em expô-la. Fala aos nossos corações, ó Deus. Faça-nos entender a profundidade da Tua palavra, iluminando a nossa mente, ó Senhor. E fala, Senhor, a cada coração, aqueça, Senhor, cada coração dos cristãos desta igreja, e daqueles que de alguma maneira estão assistindo. Fala conosco, ó Deus, através da Tua santa palavra, edifica a nossa fé e faça-nos entender a profundidade, a altura e a largura
da doutrina do Senhor neste texto sagrado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu apresentar para vocês uma pequena visão geral, só para nós nos situarmos. Eu já sei que falei isso na introdução, mas eu quero falar para você que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. A data em que esta carta foi escrita foi mais ou menos entre anos 60 e 62 depois de Cristo. Qual foi o propósito? Por que Paulo escreveu essa carta? Foi para ensinar aos cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser a igreja em Cristo. Então nós estamos aqui diante de um dos maiores tratados eclesiológicos. O que é eclesiologia? É a doutrina da igreja. Jesus criou a igreja. E existem várias implicações sobre o que significa ser igreja. As verdades fundamentais em toda essa carta são as seguintes: a igreja havia recebido bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. E veremos estas bênçãos nesta noite. A igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. Cristo nos deu vida. A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos em Cristo. A carta trata disso. A igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo, não retornar aos caminhos do mundo dos pecadores. A igreja deve buscar em Cristo forças para o combate espiritual. Então estas são as verdades que a carta de Paulo nos ensina. Só tratando um pouquinho do contexto, de maneira bem rápida, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso. E Éfeso, naquela época, era a maior cidade da Ásia Menor. Um dos maiores centros comerciais da Ásia Menor naquela época. E em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Diana, a deusa dos Efésios, ou a padroeira dos Efésios. Quando Paulo retornou na sua terceira viagem missionária, ele permaneceu naquela cidade 3 anos. Esse relato está em Atos capítulo 19. E todo o trabalho missionário que Paulo desenvolveu ali. De Éfeso, ele foi para Jerusalém, levar alguns donativos, e ele foi preso. E aí ele ficou 2 anos preso em Cesareia Marítima. Todas essas histórias estão em Atos. E aí ele foi preso e foi enviado para Roma. E em Roma, ele ficou preso pela primeira vez. E lá na prisão em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No entanto, quando ele escreveu Efésios, foi ali numa penitenciária domiciliar, supervisionado pelos soldados romanos, foi quando ele escreveu a carta aos Efésios. Pois bem, quando eu tratei sobre a carta, a introdução da carta, eu falei sobre Paulo, que ele se apresentou como remetente, como está no verso 1, Paulo o apóstolo, pela vontade de Deus, ele se apresenta como remetente. Depois Paulo indicou os destinatários da carta, os crentes em Éfeso, né? Eles os chamam de santos e fiéis. E depois Paulo rogou as bênçãos espirituais para os destinatários, que são os crentes de Éfeso. Agora, a partir do verso 3, Paulo lhe fala sobre o objetivo da carta. Então, ele se apresenta como remetente, ele roga as bênçãos sobre os destinatários, e a partir do verso 3, ele fala sobre o objetivo, sobre o porquê ele escreveu aquela carta. Mas antes de entrar no verso 3, é muito interessante a estrutura em que esse texto foi escrito. Muitos consideram a estrutura desse texto como um hino de louvor a Deus, de tal maneira que muitos trazem o nome de doxologia. O que é doxologia? É um hino de louvor e de gratidão a Deus. E é interessante que a estrutura como Paulo escreveu esse texto, ele tem 3 seções que nós vamos meditar nessa noite. Primeiro, esse hino é um hino de louvor ao Pai, ao Deus Pai que nos elege. Versos de 3 a 6.
Depois é um hino de louvor ao Filho que nos redime, versos de 4 a 12. E depois é um hino de louvor ao Deus Espírito Santo que nos cela, versos de 13 a 14. Então esse texto, Paulo, ele nos revela o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus que subsiste em 3 pessoas e que em essência são as mesmas pessoas, o mesmo poder. Mas de maneira magnífica, ele coloca como estrutura a ação da Trindade no plano da nossa salvação. Deus nos elege, Jesus nos redime e o Espírito Santo nos cela. Agora só, diante disso, acompanhe comigo a exposição, porque no verso 3, ele escreveu assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões em Cristo. Paulo escreve essa carta para falar que a igreja é um povo muito abençoado. Ao focar sua atenção nessas bênçãos superlativas, o apóstolo, ele traz essa doxologia, como eu falei, um hino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um hino semelhante a um salmo, semelhante a um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, segundo o propósito eterno de Deus. Eu concordo com o pastor Russell Shedd, que foi um grande pastor que viveu anos no nosso país. Eu concordo com ele quando ele diz que toda doutrina deve ser como um fundamento ou solo em que cresce constantemente a vitalidade de adoração e de culto. Então aqui ele já começa a dizer que Deus é bendito, que ele deve ser adorado, que ele é o criador de todas as coisas. No Novo Testamento, a palavra grega bendito é usada somente com referência a Deus. Só ele é digno de ser bendito. Mas quando ele começa a abençoar os seus filhos, a abençoar o homem, a mulher, o ser humano, os homens passam a ser benditos por causa dessa bênção que é derramada sobre nós. Que nós veremos o que significa essas bênçãos. Agora, sabe o que é interessante? Versos de 3 a 14, no Novo Testamento grego, gente, é um texto corrido. É um texto que não tem nem pontuação e nem vírgula. Então aqui Paulo, ele estava escrevendo, e essas letras, estas frases, que é um texto corrido, é como se fossem cascatas celestiais, uma torrente celestiais, em que ele, cheio do Espírito, começou a escrever, não parava mais, e só parou ali. Que para nós é o verso 14, aí ele colocou um ponto final ali. É um texto profundo em que ele foi escrevendo cheio do Espírito Santo. O teólogo, o Dr. John Stott, ele destaca que no grego original, os 12 primeiros versículos formam uma única sentença gramatical complexa. As palavras fluem da boca de Paulo numa torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. Então é um texto fantástico, em que foi escrevendo e não parava mais, até chegar ali no verso 14. Pois bem, como é uma sentença complexa, o versos de 3 a 14 é considerado a maior frase das Escrituras. E como é a maior frase, eu procurei separar em pontos para o nosso entendimento, para nós entendermos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus e as bênçãos do Espírito Santo sobre as nossas vidas, principalmente no plano da salvação. Mas nesse verso 3 verdades merecem ser aqui destacadas. Primeiro, a fonte de nossas bênçãos. Aqui Paulo diz que Deus, o Pai, nos faz ricos em Jesus Cristo. Ele é dono do universo e nós somos seus filhos e herdeiros. Antes de Paulo descrever essas riquezas, ele rompe em exaltação a Deus. Embora essa seja uma carta mais eclesiológica do Novo Testamento, sua atenção volta para Deus. E aqui, Paulo, ele está na tentativa de revelar
Quem é esse Deus? Esse Deus bendito. E a fonte de nossas bênçãos é o próprio Deus. A segunda verdade que eu destaco para vocês é a natureza de nossas bênçãos. Aí no verso 3 diz que nós temos toda sorte de bênção espiritual. De bênção espiritual. É interessante que no Antigo Testamento o povo tinha bênçãos materiais como recompensa por sua obediência. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Mas essas bênçãos espirituais, elas estão restritas na esfera espiritual. Não que Deus não abençoe materialmente, Ele abençoa. Jesus deixou bem claro que se nós priorizarmos o seu reino, Ele vai acrescentar o que nós precisamos. Mas essas bênçãos espirituais estão na esfera espiritual, naquilo que Deus, de maneira sobrenatural, fez por nós. Em terceiro lugar, a esfera das bênçãos. Daí diz aí no verso 3, nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, regiões celestiais, tem duas compreensões. Duas. A primeira compreensão é que Jesus, ele morreu e ressuscitou, e agora ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está na região celestial ao lado do Pai. Mas o segundo entendimento também, que diz também a carta, que Jesus ressuscitou e que em Cristo nós também ressuscitamos, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então Paulo aqui, quando fala de regiões celestiais, ele está dizendo o seguinte, que o cristão, que o crente em Jesus, ele tem uma bênção tão especial nas regiões celestiais em que Deus habita, em que Jesus habita. E nós temos esse acesso nas regiões celestiais. Dizendo o seguinte, que o cristão, ele é cidadão dessa terra, mas ele é cidadão do céu. Há uma segunda esfera em que ele vive em Cristo. Todas as bênçãos recebidas são em Cristo. A ideia aparece não menos de 12 vezes nos primeiros 14 versículos dessa epístola. Então é o seguinte, a esfera da bênção é o seguinte, o cristão, ele está em Cristo. Como ele está em Cristo, ele tem recebido bênçãos espirituais. E isso é tão profundo que Paulo, ele repete várias vezes a expressão em Cristo ou nele. Por exemplo, os crentes são fiéis em Cristo, verso 1, escolhidos nele, verso 4, recebem a graça nele, verso 6, têm a redenção nele, verso 7, são feitas herança nele, verso 11, são selados nele, verso 13, e assim por diante. A vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. Ele está no mundo, mas também está no céu, pois não é limitado pelas coisas materiais que se dissipam. O cristão é um cidadão que está aqui nessa terra. Mas ao mesmo tempo, esse cristão, ele foi tão abençoado pelo bendito Deus, que ele é cidadão do céu e vai desfrutar das maiores bênçãos nas regiões celestiais. Então, por isso que Paulo começa dizendo assim, bendito seja Deus, que tem nos abençoado com bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais é só para os filhos de Deus, é só para os cristãos. É isso que Paulo estava dizendo para os crentes em Éfeso. Pois bem, eu quero trazer para vocês agora as bênçãos procedentes de Deus o Pai, versos de 4 a 6. As bênçãos de Deus, o Pai, as bênçãos que Ele tem nos dado e que são bênçãos profundas. Volta comigo no texto, quando no verso 4, Paulo, de maneira magnífica, escreveu assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então, olha só, eu quero destacar para vocês algumas bênçãos aqui. A primeira bênção que Deus Pai deu aos cristãos, a primeira bênção, Deus nos escolheu. Como está no verso 4. Deus nos escolheu. Ou Deus nos elegeu. E deixa eu explicar para você. Aqui está a doutrina da eleição.
O que a eleição nos ensina? Que Deus, baseado em seu ato livre, baseado na sua soberania e baseado no seu amor, ele escolheu pessoas para viverem com ele. Ele escolheu. É uma iniciativa de Deus. Deus escolheu, baseado no seu amor, baseado na sua soberania, baseado na sua liberdade, ele escolheu pessoas para viverem com ele, andarem com ele, e Deus conferiu salvação para que essas pessoas se aproximassem dele. Isso é eleição. É mais ou menos, trazendo uma linguagem humana, é a mesma coisa uma eleição política. Você vota para que um candidato seja elegido. Ele foi escolhido pelo povo. Assim é Deus, tentando trazer uma linguagem humana para tentar te explicar o que Deus fez. Deus escolheu. Ele escolheu em toda a raça humana, em todas as gerações. Ele escolheu pessoas para que andasse com ele e vivesse com ele. Então a eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Em momento algum, Paulo trata da questão da eleição como um tema para discussões frívolas. De maneira nenhuma, ele simplesmente as ensina ao povo cristão de Éfeso. Ao contrário, ele entra nesse terreno com os pés descalços, com humildade e reverência. E ele abre esse assunto com doxologia e adoração, dizendo o seguinte: bendito seja Deus que nos escolheu. Ele nos elegeu. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição, simplesmente a põe diante de nós. Ela se apresenta diante de nós. Eu concordo, mais uma vez, com o teólogo John Stott, quando diz que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, século IV, nem por Calvino em Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Nenhum. Infelizmente, é uma doutrina que tem sido ignorada por falta de entendimento. Mas a profundidade da doutrina é o seguinte: Deus escolheu. Deus tomou a iniciativa. Deus que elegeu os seus. Aí, quando muita gente ouve essa doutrina, começa a borbulhar no coração alguns questionamentos. Poxa, Deus é injusto. Deus é imparcial. Deus faz acepção de pessoas. Como assim Deus escolheu? E os nossos direitos? Eu pergunto para você, que direito nós temos? Todos nós somos miseráveis pecadores. Merecemos o inferno. Que direito o ser humano tem diante de Deus? Romanos 3:23, Paulo disse que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Que direito nós temos? Nenhum. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, sobre os questionadores da doutrina da eleição, ele escreveu assim, que Deus, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares contra Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Paulo está dizendo, quem é você, quem sou eu para questionar as decisões e as escolhas de Deus? Quem é você? Quem sou eu? As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Olha que lindo o que o pastor Charles Spurgeon disse por meio dessa verdade da eleição. Ele disse que, através dessa verdade, fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos pai após pai da igreja, mártir após mártir, levantar-se e vir apertar a nossa mão. Se crermos nessa doutrina, teremos atrás de nós uma nuvem de testemunhas. Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os puritanos, os avivalistas, os missionários. Se crermos nessa doutrina, estaremos acompanhados por Jesus, Pedro, João, Paulo, Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Lennox, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon e tantos outros.
Se cremos nessa doutrina, teremos atrás de nós os grandes credos e confissões reformadas. Se cremos nessa doutrina, teremos ao nosso lado o testemunho das Escrituras e da história da igreja. Todos esses homens, toda essa galeria ensinava isso, que Deus elegeu, Deus escolheu. Mas diante disso, do verso 4, deixa eu trazer alguns aspectos da eleição. Primeiro, o autor da eleição, Deus. Deus, o Pai, é o autor da eleição. Preste atenção. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Jesus disse em João 15,16, ele disse isso. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmos, não procuram a Deus. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Lucas 19, verso 10, Jesus diz assim: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus, agora presta atenção, Deus não nos escolheu porque previu, Ele previu que creríamos em Jesus. Esta é uma teologia equivocada que nós rejeitamos. Alguns, quando olham para a doutrina da eleição, eles dizem assim, não, Deus nos escolheu, porque como Deus é onisciente, Ele viu lá no futuro quem ia crer e não crer. E quem creu, Ele elegeu. Não. A eleição de Deus não é baseada na decisão que Deus viu que um dia nós iríamos decidir, não. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Se nós cremos em Jesus, se você crê em Jesus, é porque você foi eleito, foi escolhido por Ele. Agora presta atenção, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. Isso é importante, porque Deus, Ele não nos escolheu porque Ele viu mérito em nós, porque Ele viu devoção em nós, porque Ele viu religiosidade em nós. Não, não é baseado nisso. Se isto existe em nós, é porque Deus nos elegeu. A causa não é as nossas boas obras, mas a nossa vida com Deus é o resultado da eleição de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição é incondicional. Então você precisa entender isso. Que Deus te escolheu não é porque Ele viu coisa boa na sua vida. Deus te escolheu não é porque Ele viu que você seria um bom crente. Não. Se você é assim, esse é o resultado, porque Deus te escolheu. Se você tem um coração voltado para Deus, esse é o resultado, porque você foi escolhido, você foi escolhida. Então Deus não previu, Ele viu lá no futuro, estou vendo o Rodrigo, lá nos anos de 2000, me aceitando o meu filho. Ele está aceitando, então eu vou quebrar o galho dele, vou eleger ele. Não é isso. Isso foi determinado. Deus nos elegeu e dentro da história, Deus aqueceu os nossos corações para conhecer a Jesus. Agora, dentro do verso 4, o tempo da eleição. O tempo da eleição, porque no verso 4, olha que coisa linda. Antes da fundação do mundo. Meu Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes da fundação, antes de Deus ter criado as galáxias, antes de Deus ter criado o universo, antes de Deus ter criado os planetas no nosso sistema solar, antes de Deus ter criado o planeta Terra, antes de Deus ter criado os oceanos, antes de Deus ter criado a Pangeia, antes de Deus ter criado os primeiros seres humanos, os primeiros animais, os nossos ancestrais, antes de tudo isso, Deus, no tempo da eternidade, na eternidade passada, nos escolheu nele.
Gente, isso aqui não dá nem para explicar. Eu tenho que me limitar ao que está escrito. Paulo foi categórico. Antes da fundação do mundo, da fundação do cosmo, da fundação do macrocosmo, do microcosmo, antes do corpo humano se levantar do barro, Deus já tinha decidido, já tinha escolhido os seus filhos. É isso que a eleição nos ensina. Esse é o tempo da eleição. O tempo da eleição. E nada, esse tempo da eleição que Deus decidiu na eternidade, nada pode frustrar o plano de Deus. O plano jamais foi frustrado nem anulado. Mesmo diante de nossa rebeldia e transgressão, o plano de Deus permanece intacto e vitorioso. Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo escreveu assim, olha que sequência. E os que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. A salvação começa com Deus e termina com Deus. Deus nos escolheu para a salvação. No tempo da nossa história, Ele nos chamou para a salvação e Ele vai nos preservar até o último dia na salvação através da glorificação. E nenhum problema neste mundo ou no mundo por vir pode cancelar essa eleição. Porque Paulo pergunta lá em Romanos 8,33, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, ou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Foi Paulo que escreveu em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E Jesus disse em João 10, 28, que ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ninguém. Por causa do quê? Da eleição. Que Deus nos escolheu lá na eternidade. E dentro da nossa história, ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Por quê? Porque por causa da sua soberania e amor, Ele nos escolheu lá, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do planeta Terra. Agora olha só, o agente da eleição, Deus nos escolheu em Cristo. Porque volta comigo no verso 4, quando diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele. A eleição não anula a cruz de Cristo, pelo contrário, a inclui. Não somos salvos à parte de Cristo e de seu sacrifício ficário, mas através de sua morte substitutiva. A eleição é o fundamento e a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Sabe por quê? Deus nos elegeu lá na eternidade. Fomos escolhidos. Só que nós viemos a este mundo, manchados pelo pecado original. Nascemos com o pecado original e separados de Deus. Mas dentro da nossa história, Cristo, nós entenderíamos a mensagem de Cristo e a mensagem de Cristo iria nos salvar para nos reconectar a Deus. Então todo eleito na eternidade, dentro da história, passa por Cristo. Para que esse cristão entenda que ele foi eleito e que Jesus veio para salvar, porque nenhum pecador consegue ter comunhão com Deus Santo. Então todo pecador tem que passar pelo crivo e pelo sangue de Cristo para que possa viver com Deus. E Deus providenciou tudo isso. Somos escolhidos nele, em Cristo. Deus não nos escolheu em nós mesmos, por nossos méritos, mas em Cristo, pelos méritos de Cristo. Agora, o objeto da eleição, quando ele fala assim, que Deus nos elegeu, isso prova que a salvação não é universalista. Vem para o contexto da carta. Paulo, verso 1, ele está escrevendo para os santos e fiéis que está na cidade de Éfeso. Quando Paulo fala que Deus nos escolheu nele antes do mundo, ele não está falando de toda a cidade de Éfeso.
Naquela época, os historiadores dizem que viviam mais ou menos 300 mil pessoas na cidade de Éfeso. Paulo não está dizendo que as 300 mil pessoas eram eleitas, mas ele estava dizendo a igreja, aqueles cristãos, aqueles crentes. Paulo estava advogando o seguinte, que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então não existe salvação universal. Deixa eu te explicar esse termo. Sabe o que é salvação universal? É alguma coisa, é uma coisa terrível que alguns ensinam, infelizmente. Que Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas. Eu gostaria que fosse assim, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não existe salvação universal. Esse nos, a palavra nos, refere-se a todos os homens sem distinção. O que significa? Todos os homens de todas as etnias, culturas e raças. Mas não a todos os homens sem exceção. Então a doutrina da eleição diz que Deus escolheu os seus filhos. Os seus filhos. Agora, o propósito da eleição. Porque o verso 4, volta comigo, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este é o propósito da eleição. A santidade e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na eleição. Preste atenção, isso aqui é muito sério. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. Nenhuma pessoa. A santificação não é a causa, mas a prova da eleição. A pergunta é, pastor, como que eu sei que uma pessoa é eleita? Veja a vida. Olha a vida dessa pessoa. A vida comprova a sua eleição. As nossas vidas comprovam se nós realmente somos eleitos. Eleitos. É interessante. Deus escolheu os seus filhos para propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis. Permita-me te explicar essas palavras. A palavra santo, a gente precisa entender, infelizmente a gente tem um entendimento errado. A gente pensa que santo é uma pessoa boa que viveu, que realizou algum milagre, e depois que morreu foi reconhecida e foi canonizada. Essa é a ideia que tem em nossas cabeças por causa das nossas tradições, do nosso país. Mas a palavra santo significa separado. Separado. Deus separou e diferenciou os seus dos outros. Então essa é a palavra santo. Então Deus, ele escolheu os seus e separou para uma vida de santidade, para uma vida separada da iniquidade. Enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove e estimula uma vida relaxada. Esse é o grande problema, meus amados. Eu já encontrei dezenas desses, que tem uma vida relaxada, vive na prática do pecado e se esconde atrás da doutrina da eleição. Não. O propósito da eleição é evidenciado pelo nosso estilo de vida, pela nossa vida. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Somos salvos do pecado e não no pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo contra as nossas vidas. 1 João 3,8. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive em santidade está provando que não é eleita. A Bíblia diz que devemos confirmar a nossa eleição. E confirmamos como? Com a nossa santificação. Sabe o que é santificação? Cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe do mundo. Cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe das ideologias do mundo. Cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe dos prazeres da mocidade do mundo. Cada vez mais perto de Deus e cada vez mais tendo ódio dos seus próprios pecados. Isso é ser santo. Isso é ser santa. E esta é a maior comprovação
de quem é eleito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Santidade não é perfeição, me entenda, por favor. Santidade não é perfeição, mas ser santo é ser separado, é ser um gladiador, é lutar a cada dia contra os seus próprios pecados. É a cada dia parecer um pouquinho mais com a imagem de Jesus. É a cada dia depender mais e mais de Deus e não viver mergulhado pelas escórias do pecado. Muitos, para a sua própria ruína, pervertem a doutrina da eleição quando afirmam: eu sou um eleito, mas se assenta e vive na prática da iniquidade. Esses ouvirão de Jesus, como está em Mateus 7, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca te conheci. Eu concordo com o grande teólogo da Universidade de Manchester, o F.F. Bruce. Ele comenta com muita sabedoria e ele escreveu assim: o amor de Deus que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vida santa e semelhante à de Cristo do que por aqueles cuja tentativa de desembaraçar o mistério termina em disputas sobre questões irrelevantes de lógica. Sabe o que Bruce está dizendo? Olha, a eleição ela é comprovada pela nossa vida e não pelas nossas discussões. Ficar tentando convencer o outro sobre a doutrina da eleição ou colocar na cabeça do outro a doutrina da eleição é uma conversa tola. E eu já caí muito nesse assunto tolo. Ficar debatendo, tentando convencer o outro sobre a doutrina da eleição, ficar perdendo tempo em redes sociais, tentando convencer o outro. É uma conversa inútil. A doutrina da eleição ela é evidenciada pela nossa vida e não pelos nossos argumentos, pelas nossas discussões. Aqueles que não são santos, olha só, aqueles que não são santos não podem ter comunhão com Deus e jamais verão a Deus. Porque Mateus 5,8, Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. No céu só entrarão os santos. Uma pessoa que não ama a santidade não suportaria a glória do céu e a glória de Deus. Eu concordo com Spurgeon, ele pregando na igreja dele no século XIX, ele fez a seguinte pergunta para a congregação: por que você reclama da eleição divina? Você quer ser santo? É uma outra pergunta. Então você é um eleito. Se você tem desejo de ser santo, então você é um eleito. Mas se você diz que não quer ser santo e nem viver uma vida piedosa, por que você reclama por não ter recebido aquilo que não deseja? Tem pessoas que não desejam. Agora, o sinal do eleito são aqueles que desejam. São aqueles que desejam, que dizem assim: eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. Ó Deus, me ajuda a lutar contra os meus pecados, porque eu quero. Esse é um grande sinal de que essa pessoa é eleita. Mas daí ele fala sobre a irrepreensibilidade. Essa palavra no grego, irmãos, é a palavra veterotestamentária, isso é do Antigo Testamento, para um sacrifício imaculado, irrepreensível. Essa palavra quer dizer sem qualquer espécie de mancha. Era a palavra usada para um animal apto para o sacrifício perfeito. Então a palavra irrepreensível, de novo, não é perfeição, significa sem mancha, sem mácula, sem suspeitas. É assim que deve ser o nosso caráter, que comprova a nossa eleição. A santidade e a questão de ser repreensível, sem mancha, sem suspeitas, sem dupla vida. Sem dupla vida. Ser repreensível significa que nós somos um sacrifício vivo para Deus. Assim como no Antigo Testamento, um animal sem defeito, ele era oferecido para Deus. Ser irrepreensível é ser um sacrifício vivo para Deus, é ser uma oferenda para Deus, numa linguagem ritualística. Cada parte da nossa vida, nosso trabalho, nosso lazer, nossa vida familiar, nossas relações pessoais deve fazer parte da nossa oferenda a Deus. A Deus. A nossa vida, a nossa santidade
A santidade que está em nós, ela tem que gerenciar todas as áreas da nossa vida. Não existe esse negócio de cristão só de domingo. Pastor, é o seguinte, na igreja eu tenho a minha fé. De segunda a sábado no meu trabalho, é as minhas ideologias, eu não misturo a minha fé. Não é esse o caminho. Isso não é santidade. Porque quem pensa assim, negocia a sua fé. E se dobra diante das corrupções, diante das mentiras, diante dos planos humanos desse mundo. Mas santidade é estar separado, E é viver irrepreensível, sem mancha, sem suspeitas, porque é um eleito de Deus. É um eleito de Deus. Aí fala, gente, fala de novo, verso 4, que para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Aqui tem dois significados. Olha, se esse, como eu falei para vocês, que é um texto corrido no grego, só depois, muito depois que ele foi sistematizado em capítulos e versículos, se essa palavra em amor pertence ao verso 5, está qualificando o amor de Deus. Que Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, baseado no seu amor. Agora, se em amor pertence ao verso 4, está falando da a natureza da nossa santidade. Que nós fomos escolhidos em Deus, e o propósito, é a evidência de que nós somos escolhidos, é a nossa santidade, a nossa vida irrepreensível, tudo baseado no amor que nós temos a Deus. E passamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Passamos a amar a Deus com todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e as nossas forças. Mas olha só, deixa eu trazer para vocês sobre o verso 5, a comunhão com Deus. Porque no verso 5 diz assim, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Aqui está a resposta de Paulo. Se você me perguntar assim, pastor, por que Deus predestinou algumas pessoas? Está aqui. E nos predestinou para si mesmo. Deus predestinou pessoas para Ele mesmo. Para Ele mesmo. Para andar com Ele, viver com Ele. Deus nos predestinou para Ele, para vivermos diante dEle. Deus não nos escolheu para vivermos longe dEle, sem intimidade com Ele, sem comunhão com Ele. Fomos eleitos para Deus para andarmos com Deus, para nos deleitarmos em Deus. Ele é a nossa fonte de prazer. Ele é o amado da nossa alma. Então Deus nos predestinou para Ele. Agora deixa eu te explicar. Predestinação. O que é eleição? O que é predestinação? São conceitos semelhantes, mas com algumas diferenças. Eleição é a iniciativa de Deus. Deus escolheu. Baseado em sua soberania, Ele escolheu pessoas para viverem com Ele. Predestinação, Deus encaminhou o destino dessas pessoas. Deu para entender? Então, eleição tem a ver com escolha divina. Predestinação tem a ver com encaminhamento divino. Que Deus, Ele já encaminhou o nosso destino. Ele nos predestinou, e aqui diz o verso 5 que Ele nos predestinou para si mesmo, para viver com Ele, para andar com Ele e fazer de Deus a fonte da nossa alegria. Amém, gente? Em segundo lugar, então olha só, primeiro lugar, primeira bênção que nós recebemos de Deus. Deus nos escolheu. Segunda bênção, Deus nos adotou. Olha o verso 5 que diz assim, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Algumas traduções vêm a palavra segundo o propósito, e algumas traduções mais antigas vêm segundo o beneflácito. Que palavra, né? O beneflácito da sua vontade. Beneflácito é propósito, é determinação, é o bem-prazer de Deus. Segundo o seu bem-prazer da sua vontade, para sermos filhos de Deus. Deixa eu te chamar a sua atenção, que aqui Paulo, ele está pegando um conceito daquela época. No mundo romano,
A família baseava no regime pátria potestas, ou seja, o poder do pai. No Império Romano, sobre a lei romana, o pai possuía poder absoluto sobre os seus filhos enquanto estivessem vivos. O pai podia vendê-los, escravizá-los e até mesmo matá-los. O pai tinha direito de vida e morte sobre os seus filhos. A adoção consistia em passar de um pátria potestas para um outro pai. Aí, o filho adotivo ganhava uma nova família, passava a usar o nome do novo pai e herdava os seus bens. Essa adoção apagava o passado e iniciava uma nova relação com aquela família. Então Paulo, ele pegando esse conceito, que era muito bem praticado no Império Romano, e ele transfere para Deus diz o seguinte, que Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da família de Deus. Então ele nos escolheu e nos adotou para fazer parte da família de Deus. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status legal, uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo em nós. Então olha só, ele nos adotou. Antes éramos somente criaturas, fruto da criação de Deus. Mas através de Jesus, Deus ele nos adotou, nos acrescentando na família dele. Então ele nos escolheu lá na eternidade. E dentro da nossa história, Deus ele nos adotou em Cristo. Por isso que em Romanos 8,16, Paulo escreveu assim, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então nós fomos adotados como os filhos de Deus e como filhos adotados segundo a lei, e assim a lei divina, nós recebemos também todas as bênçãos de um membro daquela família. É isso que Deus fez por nós. E em terceiro lugar, eu acho que vou ter que parar aqui, Deus Pai. Em terceiro lugar, Deus nos aceitou. Olha o verso 6 que diz assim, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Como está aí no verso 6. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. Olha só, por causa dos nossos pecados, nós éramos desprezíveis aos olhos de Deus. Mas para louvor da sua glória, nos deu gratuitamente, através da sua graça, nos deu gratuitamente no amado. É uma redundância, né? Graça gratuita. Graça grátis, né? Mas ele, por sua graça, nos fez aceitáveis em Cristo. Por causa dos méritos de Cristo, no seu sacrifício na cruz, Jesus nos fez aceitáveis diante da presença de Deus. Antes nós éramos desprezíveis por causa dos nossos pecados. Mas como Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo como o nosso substituto, ele nos fez aceitáveis diante da sua presença. Só para trazer uma ilustração, é mais ou menos o filho pródigo. Lucas capítulo 15. Quando o filho pródigo chegou em casa com as vestes rasgadas e sujas da lama do chiqueiro, seu pai o abraçou e o beijou e lhe deu nova roupagem. E ele se tornou aceitável ao pai. Essa palavra, aceitar, Paulo está tirando da monarquia dos impérios do Antigo Oriente. Naquela época, uma pessoa, para que tivesse acesso ao rei, essa pessoa tinha que ser aceitada pelo rei. Aí lembramos da rainha Esther, o rei Assuero, ele estende o seu bastão para Esther, mostrando para Esther que ela tinha livre acesso e ela foi aceitada para se apresentar à presença de Deus. É nesse sentido que Paulo está dizendo que nós agora, nós que fomos escolhidos, nós que fomos agora adotados como seus filhos, e nós agora fomos aceitos, Deus nos aceitou e agora nós podemos nos aproximar a Ele e amá-lo, e obedecê-lo e a honrá-lo.
Amém, gente? Deu para entender? Eu estou aqui nadando só na superfície. Mas olha só, eu vou ter que parar agora. Em outros domingos eu vou falar de Deus Filho e outros domingos eu vou falar de Deus Espírito Santo. Mas eu quero falar do Deus Pai. O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui sobre as bênçãos de Deus Pai sobre os seus escolhidos? Sobre os seus escolhidos. Primeiro, precisamos entender que a salvação é um dom de Deus, é uma obra de Deus. É isso, gente. Deus Pai, Ele nos escolheu, nos adotou e nos aceitou. Se você hoje é um cristão, não é por causa dos seus méritos. Se você hoje é um cristão, não é por causa da sua caridade e moralidade. Não. Se hoje você é um cristão que ama a Deus, é porque Deus te escolheu antes de você ter nascido. Antes de você ter nascido. Antes dos seus pais terem nascido. Antes dos seus ancestrais terem nascido. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Permita-me trazer uma linguagem humana de novo para entender isso. Deus é como se fosse um arquiteto que elaborou na prancheta um plano lá na eternidade. Lá na eternidade, ele elaborou um plano para salvar os seus. E Deus Filho, ele veio para concretizar no tempo e no espaço o plano de Deus. E veremos isso depois. E Deus, o Espírito Santo, ele veio aplicar este plano, ele veio nos convencer desse plano e transformar as nossas vidas. Então olha só, isso é tão profundo, e isso vai além da nossa racionalidade, e o grande problema, como é uma doutrina superlativa, suprarracional, alguns tentam pegar um atalho. Esse é o problema. Alguns pensam, alguns preferem pegar o caminho largo e pegar um atalho para trazer outras explicações que não estão no texto bíblico. O fato é, Deus nos escolheu, ponto. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa da soberania dele e da graça dele. Entenda isso. Entenda isso. Se você ama a Deus hoje, é porque ele te escolheu. Lá na eternidade, ele te escolheu. Segundo, se você faz parte desse povo, a nossa vocação é a santidade. A santidade. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Essa é a grande evidência. Não tem como ser diferente. Não tem como. Não tem como ser diferente. Somos um povo que foi separado por Deus. Isto é demonstrado pela nossa vida, pelo amor de Deus. E isso é demonstrado pela nossa vida, se somos eleitos ou não. Santidade, vida santa, luta contra o pecado. Eu estava ouvindo uma história essa semana, o grande evangelista, o Billy Graham, que é considerado o maior evangelista do século XX, ele pegou um avião, aí de repente do lado dele sentou um bêbado. Tava bêbado, sabe aquele que gosta de tomar da número 1 até 51? Tava bêbado, chapado. E caiu do lado ali. Aí ele reconheceu o Billy Graham. Pastor Billy Graham, que privilégio sentar aqui do seu lado. O senhor sabia que eu fui convertido pelo Senhor? Pela sua pregação? Sabe o que ele respondeu? É mesmo. Porque se fosse pelo Espírito Santo, você não estaria assim. É mesmo. Porque se fosse pelo Espírito Santo, se realmente você tivesse sido convertido pelo Espírito Santo, você não estaria nessa situação. Por quê? Faltou santidade. Faltou santidade. Então, gente, nós somos conhecidos não por uma vida perfeita, não por uma vida legalista, mas por uma vida santa. Vida santa. Hábitos que foram transformados, vícios que foram renunciados, práticas que foram abalizadas pelos preceitos bíblicos. Somos um povo separado que obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus formatou todo o nosso entendimento. A palavra, as escrituras, é que governa as nossas ideologias, os nossos valores, a educação de filhos, a manutenção do casamento, a nossa maneira de ver a política, a nossa maneira de ver a economia, tudo
obediência à palavra, e não negociamos isto. Somos um povo separado que luta contra o pecado. Não somos perfeitos, também caímos, deslizamos, mas nós nos abominamos no pó. Nos arrependemos, nos quebrantamos e renunciamos tudo aquilo que nos impede de ter uma vida plena com Deus. Essas são as marcas do eleito. Essas são as bênçãos que Deus nos deu. Amém? Eu termino com a terceira aplicação, e eu termino aqui porque o meu tempo esgotou. Esta doutrina provoca em nós uma profunda gratidão a Deus. Uma profunda gratidão. Não somos salvos por méritos. Amados, diante de Deus não existe meritocracia nenhuma, de nenhuma espécie. Nenhuma espécie. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que conquistamos, aonde estamos, foi Deus que nos deu. Isso não vem de nós. É dom de Deus. É ação de Deus. E nós não somos salvos por méritos. Não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nunca cometemos um crime, porque nunca desviamos dinheiro, porque nunca desonramos nossos pais. Amados, isso é a obrigação do ser humano. Ser educado, ser honesto. Isso não é qualidade, não, é obrigação. Ninguém é salvo, perdoado por méritos. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo e pelo amor de Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Não há espaço para orgulho e vaidades. Não há espaço para orgulho. Mais ou menos assim, olha Deus, eu acho que o Senhor tomou a escolha certa. E tem me escolhido. Olha, o Senhor, muito sábio, escolheu certo. Para com isso, que orgulho é esse, que soberba, que superioridade. Essa doutrina, gente, ela desmonta o orgulho humano. Essa doutrina, ela nos humilha. Essa doutrina coloca a nossa cara no chão, boca no pó, e nos faz perguntar assim, Deus, por que eu? Por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Realmente, há tantas pessoas melhores do que eu. Há tantas pessoas mais capacitadas. Há tantas pessoas mais agradáveis do que eu. Por que eu? Aí nós entendemos, é o amor de Deus. Deus nos escolheu baseado no seu amor, na sua soberania, e não em nossas qualidades. Isso provoca em nós gratidão e nos desmonta de qualquer soberba, qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer qualidade que a gente coloca no pedestal para se comparar com o outro. Amados, diante de Deus, vou falar uma coisa aqui para chocar. Diante de Deus, se não fosse a eleição de Deus, não há diferença entre nós e Hitler. Não há diferença entre nós e Mussolini. Não há diferença entre nós e o estuprador mais sanguinário que você já conheceu. Aos olhos de Deus, não há diferença nenhuma. Sabe que a única diferença que está em nós? A eleição de Deus, que Ele nos escolheu. Ele nos adotou e Ele nos aceitou como seus filhos perdoados. É isso que a eleição ensina. Amém? Eu preciso parar aqui. Vamos orar? Ô Pai querido, nós nos prostramos diante da Tua palavra e da Tua verdade. Arranca dos nossos corações qualquer arrogância e superioridade. E provoca em nós a gratidão baseada na convicção que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. E bendito seja o Teu nome para louvor da Tua glória. Fomos escolhidos, ó Deus, fomos escolhidos para a santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida santa. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de pureza diante da Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, porque o Senhor nos adotou, somos Teus filhos. E imensamente não temos palavras e nem condições para agradecê-lo, porque Tu és Deus, toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui, que ouviu essa palavra e que experimentou essa doutrina. Abençoa cada um que vai assistir, que talvez alguns ouvirão pela primeira vez.
mas que essa doutrina possa pesar no coração e que possa trazer os teus eleitos à conversão. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.